A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Antônio Henrique, do Centro Espírita Caminho de Luz. Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Gostaria, mais uma vez, de agradecer à Rádio Ponte Nova, em meu nome e em nome de toda a comunidade espírita de Ponte Nova, pelo espaço tão gentilmente cedido para que possamos divulgar a mensagem de Jesus para todos os corações pontinovenses. O nosso tema de hoje é: Senhor, o que queres que eu faça? Após a crucificação de Jesus, as autoridades achavam que era uma questão de tempo para o desaparecimento da doutrina ensinada pelo Mestre, pois agora restavam apenas alguns apóstolos atormentados, aterrorizados, e que eles dificilmente iriam se erguer contra o poder político de Roma e contra o sacerdotismo. Mas as coisas começam a tomar um rumo diferente daquele que as autoridades haviam pensado. Porque com o aparecimento de Jesus para Maria de Madalena, com o aparecimento de Jesus para os apóstolos e amigos, as coisas começam a tomar um rumo diferente. Jesus agora no mundo espiritual e juntamente com outros irmãos iria de lá dar sequência àquela pregação que havia durado 3 anos. E a pessoa que seria encarregada dessa divulgação, pois a doutrina não mais se resumiria àquela região em que Jesus havia pregado. Ela agora seria expandida, levada para outros locais, e a pessoa que iria ser encarregada dessa divulgação seria Saulo de Tarso. Ele ainda não sabia. Saulo era um doutor da lei, um jovem vigoroso e de espírito forte. Saulo era conhecido pela sua perseguição implacável aos cristãos. Prendeu e torturou vários. Alguns ele mandou matar, inclusive Estevão. Chegou a prender Pedro, Filipe, João, e só não os mandou matar por intercessão de Gamaliel, que era o seu professor. Certa feita, Paulo, triste, atormentado, angustiado pela morte de sua noiva Abigail, se dirige ao sumo sacerdote e pede-lhe autorização para ir até Damasco prender alguns cristãos. E principalmente prender e trazer um velho de nome Ananias, que era o líder de todos os cristãos naquela cidade. Com a devida autorização, Saulo parte em direção a Damasco. Após 3 dias de uma longa e penosa viagem, às portas da cidade, Saulo tem uma visão que vai mudar a sua vida para sempre. Em sua frente, o céu se abre e dele uma figura luminosa, radiante, aparece. Aquele brilho daquele ser cega Paulo e ele apenas ouve uma voz que lhe diz amorosamente: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ali, atordoado, atormentado pelaquela claridade, apenas devolve a pergunta: quem sois, Senhor? E ele ouve: eu sou Jesus. Naquele momento,
o nosso irmão Saulo de Tarso cai na realidade. Vê que ali diante dele está o Messias prometido. Está ali o homem que havia pregado o amor, havia aliviado os corações, e que toda aquela história da sua ressurreição não era uma invenção. E Saulo apenas consegue lhe perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E naquele instante, Jesus apenas diz a ele: por enquanto, dirija-se a Damasco. Lá lhe será dito o que fazer. E então, Paulo, ajudado pelos seus colegas, consegue se levantar, e ali naquela poeira do deserto fica a figura de Saulo de Tarso. O doutor da lei fica para trás, se dirigindo a Damasco. Ele agora, Paulo, se encontra com Ananias, aquele a quem ele iria perseguir. Ananias lhe restitui a visão e lhe entrega, a mando de Jesus, os pergaminhos com todos os seus ensinos. Paulo, ao ler aqueles pergaminhos, vê que não havia diferença entre o que Moisés havia falado e o que Jesus pregava. E a partir dali, ele se torna o maior divulgador dos ensinos de Jesus. Viajou, fez longas viagens, foi a diversos lugares, foi preso, sofreu açoites, foi apedrejado, mas nunca desistiu do seu trabalho, feito com muita fé e dedicação, a ponto de, certa feita, dizer que já não era ele mais quem vivia, mas sim o Cristo. Então, meus irmãos, ao final do seu trabalho, preso em Roma, condenado à morte, Paulo escreve humildemente algumas palavras e ali diz que ele travara o bom combate. Paulo é uma das figuras mais importantes do cristianismo nascente. Bom, meus irmãos, nesse instante, nós estamos no ano de 2020 depois de Cristo. Vamos procurar agora, nós estamos ouvindo essa palestra, vamos fazer uma reflexão. Vamos colocar no nosso imaginário que Jesus está, nesse instante, aparecendo para nós, está diante de cada um de nós. E vamos dirigir a Ele a mesma pergunta que o nosso irmão Paulo de Tarso fez. Senhor, o que queres que eu faça? Talvez para cada um de nós a resposta possa ser uma, mas no geral, Jesus diria para cada um de nós a mesma coisa. Gostaria que você, Henrique, fosse mais amoroso, tolerante e compreensivo para com todos. Que você fosse mais vigilante com seus pensamentos e com suas palavras. Não entrasse em discussões tolas e inúteis. Gostaria que à noite você fizesse uma prece, conversasse comigo, falasse de suas dificuldades, das suas dores, das suas dúvidas, para que eu possa te aliviar. Que nos dias de conflito fosse mais tolerante. Que você, Henrique, em meu nome, se tornasse um mensageiro da paz, do amor e da concórdia. Talvez, no geral, seja essa a resposta de Jesus para cada um de nós. Mas, como eu disse, nós estamos no ano de 2020, da era cristã, 2020, depois de Cristo. Somos todos nós espíritas. Alguns chegaram hoje à doutrina espírita, são mais recentes, outros já têm muito tempo que estão na doutrina. Nós já estudamos
o Evangelho, estudamos o livro dos Espíritos, nós já estudamos todas as obras básicas, lemos os livros de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângelo, né? Os ensinos ditados por esses espíritos. Aí eu gostaria novamente de perguntar a todos vocês, e a mim mesmo, será que a gente precisa mesmo fazer essa pergunta para Jesus? Será que nós temos necessidade de perguntar a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Porque após tanto tempo estudando, né? Após tanto tempo lendo, relendo os evangelhos de Jesus, escutando palestras, e muitos também fazendo palestras, será que nós temos essa necessidade? Vamos refletir, meus irmãos, porque Jesus já nos deixou tudo o que ele queria que nós fizéssemos. Paulo, depois do seu encontro com Jesus, quando restituída a sua visão, Ananias lhe entrega os pergaminhos. E ali, naqueles pergaminhos, estava escrito o que Jesus gostaria que ele fizesse. E Paulo divulgou tudo. E para nós, hoje, nós temos o Evangelho de Jesus. Jesus deixou ensinamentos que, se a gente pegar uma folha de papel chamex, todos esses ensinamentos de Jesus, resumidos, caberiam dentro de uma folha de papel chamex. Tudo que Jesus disse, todo o Novo Testamento, resumido, compilado, caberia dentro de uma folha de papel chamex. Nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40, aonde está escrito que um certo doutor da lei, para o tentar, pergunta para ele, mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus lhe responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro. E o segundo, semelhante ao primeiro. Ame ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então nós podemos ver, meus irmãos, que esse é o primeiro ensinamento que Jesus fala, né? Ele diz também em algumas partes do seu evangelho, em duas partes, melhor, dizendo que ele diz assim, ame a si mesmo. Então a lei de amor é o primeiro ensinamento de Jesus. E nós devemos nos amar. Eu preciso me amar primeiro para não poder amar o próximo, para não poder amar a Deus. A gente inventou, né, que Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas. Não, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Será que nós já estamos, pelo menos, nos amando? Será que nós já conseguimos nos amar? Porque Jesus diz também em Mateus 7, versículo 12, né? Jesus disse, façam aos homens o que gostariam fizessem a vocês. Olha que interessante, né? Façam aos homens aquilo que gostariam que fizessem a vocês. Está aí tudo resumido a caridade. Porque quem é que de nós gosta de ser maltratado? Todos nós gostamos de ser bem tratados. Como eu quero cobrar um bom tratamento de uma pessoa, que a pessoa seja atenciosa, tolerante comigo, se eu não sou carinhoso, se eu não sou tolerante, se eu não sou compreensivo? Como eu vou cobrar isso de alguém? Não tem condições, né, meu irmão, de cobrar isso. Então, Jesus nos pede
que façamos aos homens tudo aquilo que gostariam que fizesse a nós mesmos. Em Mateus 7, versículo 1 a 12, ele faz um alerta para nós. Não julgues para não serdes julgados. Ah, meu Deus, e agora? Os julgamentos que nós fazemos. Vivemos julgando as pessoas, né? Vivemos quase todos os dias fazendo um julgamento de uma pessoa ou de outra, quando na verdade deveríamos fazer um julgamento de nós mesmos. E por fim, ele fala lá em Mateus 15, versículo de 1 a 20, aonde os fariseus e os escribas lhe questionam por que os apóstolos se assentavam à mesa e não lavavam as mãos. E aí Jesus lhe diz a eles, não é o que entra pela boca que faz mal, mas sim o que sai dela. É o vigiar, né, meus irmãos, as nossas palavras. Muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso exterior, nós estamos preocupados com o nosso corpo, com aquilo que alimentamos, com alimentos saudáveis, né, que são coisas materiais, e esquecemos do alimento espiritual. Vigiar nossas palavras, ter palavras de amor, de carinho, de tranquilidade, né? Saber dosar as nossas palavras para não ofender. É isso que Jesus pede de nós. São essas ações que Jesus pede da gente. Portanto, eu acho que nós não temos a necessidade mais de pedir ou se nos dirigirmos a Jesus dizendo, Senhor, o que queres que eu faça? Está tudo aí. Cabe numa folha de papel chamex tudo que Jesus quer que nós façamos. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, no seu final, tem lá que reconhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para conter e combater as suas más tendências. Então, meus irmãos, está aí tudo o que nós precisamos fazer. Nós não precisamos mais perguntar nada a Jesus. Está tudo escrito aí, está tudo pronto. E, nesse instante, eu gostaria que todos, pudessem refletir sobre esses ensinamentos de hoje, sobre o que estamos fazendo com os ensinamentos que temos recebido. Será que estamos praticando? Estamos longe de se praticar? Porque não vai adiantar, meus irmãos, chegar no mundo espiritual e dizer, eu não sabia. Não, nós sabemos sim, sabemos que deve ser feito. Então, vamos colocar em prática. Vamos fazer igual Paulo, nos levantar e começar a praticar os ensinamentos de Jesus. Que o Mestre Jesus esteja conosco. Eu agradeço muito a colaboração, a paciência de todos em me ouvir e que a paz do Divino Mestre seja com vocês hoje e sempre. Termina aqui a palestra do Centro Espírita Caminho de Luz. Boa noite.